Olá, eu sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a alcançarem a alta performance em vendas. E fico muito feliz de estar por aqui iniciando essa nova jornada e esse meu objetivo de vida, a compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência que eu tive ao longo desses anos. Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de vendas, na área comercial. E sinto-me no dever hoje, até pelo crescer das mídias sociais, e compartilhar um pouco do meu conhecimento. Confesso que nesse formato aqui de falar com a câmera, para mim é um pouco estranho. É tudo muito novo. Sou muito acostumado realmente a falar com pessoas assim no tete a tete, uma pessoa, duas pessoas. Também posso admitir que já fiz várias e faço várias reuniões para 5, 10, 15, 20 pessoas, 100 pessoas. Cansei de fazer reuniões para pessoas assim. Já palestrei também para mais de 200 pessoas. Mas confesso que nesse formato ainda sou um novato e inexperiente. Mas me comprometo a entregar o meu melhor. E o tema de hoje aqui é alta performance em vendas. Eu acredito que eu tenho autoridade para falar sobre isso, justamente porque eu trabalhei ao longo da minha vida sempre em alta performance e formei grandes profissionais de alta performance em vendas. E eu quero começar, né, e quero falar sobre alguns tópicos hoje aqui, e o primeiro deles tem a ver com o título do que eu vou falar agora. O que é alta performance em vendas? Minha definição. Isso é, de novo, essa é minha definição. Claro, cada um tem a sua verdade. Essa aqui é a minha verdade do que eu aprendi ao longo da minha vida profissional. Sempre dedicado à área comercial, a treinamento de pessoas, a formação de profissionais e, lógico, gostar da venda. Eu sou um apaixonado por vendas. É algo que me dá muito gosto e faz o meu coração realmente cantar. Então a minha definição de alta performance é aquele vendedor que bate meta todos os meses. É aquele vendedor que alcança seus objetivos. É aquele vendedor que tem sonhos grandes, sonha alto, busca e conquista. Na verdade, ele consegue conquistar mais rápido que a maioria e consegue sonhar mais alto que a maioria, porque ele está em constante evolução. O vendedor de alta performance, ele é extremamente ambicioso. Ele é um cara diferenciado. Tem um livro que eu li, ele diz que o sucesso não é normal. Digamos que os vendedores de alta performance são meio anormais. Mas é possível ser? Qualquer um pode ser. Eu confesso que uma vez eu fiz aula de canto e eu não sei cantar. E o professor me disse, professor de canto, que qualquer um pode aprender a cantar. Como assim, como também qualquer um pode ser alta performance em vendas. E eu quero falar aqui sobre três tipos ou níveis, né, que eu entendo de vendedores. Primeiro é o vendedor de alta performance, o top, né? Tem o vendedor médio e tem o vendedor ruim. Dentro do médio tem o médio menos, o médio médio e o médio mais, que é quase um alta performance. Dentro do ruim tem o ruim mais, que é quase o médio, o ruim ruim e o ruim péssimo, que é um ruim menos, que é aquele que trabalha no turnover das empresas, né? Ele está ali e normalmente vai sair. Como eu entendo cada um? Do alta performance eu já falei um pouco. É o batedor de metas, é o que conquista sonhos rapidamente, mas ele é extremamente focado, extremamente direcionado. Ele não perde tempo com cafezinhos, ele não perde tempo com almoços longos, ele almoça rápido, porque ele aproveita o seu tempo de trabalho para fazer o que tem que ser feito, se dedicar aos clientes. Ele é totalmente compromissado com suas metas. Em 12 metas no ano pode acontecer do alta performance não fechar uma. Mas ele repõe logo em seguida a que ele não fechou no outro mês. Ele sempre está preocupado em fazer a mais. É como se fosse um atleta de alto nível. Ele paga o seu preço. Ele vai adiante. E o diferencial dele para os outros é isso. Não é porque ele é mais inteligente, não é porque ele é um gênio, não é porque ele é um escolhido divino, é simplesmente porque ele faz o que tem que ser feito, não questiona. Ele não desperdiça o tempo dele. Então esse é um vendedor de alta performance.
Também aquele cara é o primeiro a ser visto para uma promoção. Não quer dizer que todos os vendedores de alta performance sejam grandes gestores, que são coisas diferentes. Às vezes o cara sabe muito para ele, mas não sabe passar. Mas normalmente, se ele tiver essa aptidão em seus superiores enxergar, ele é o cara. Ele é o cara das premiações, sempre ele acostuma a ser reconhecido. Ele acostuma a vencer. Ele acostuma-se e é acostumado a vencer. Ele vive no ciclo da vitória. Esse é o vendedor de alta performance. E o que é um vendedor médio, Ricardo? O vendedor médio é aquele que de 12 metas no ano, talvez ele não bata nenhuma. Mas ele faz 70%, 80% da meta, 90%, às vezes ele bata 3 vezes a meta no ano. Por quê? Ele é um cara que muitas vezes ele não está sujeito a tanta pressão. Ele não quer a pressão do alta performance. Ele não quer pagar o mesmo preço. Ele pode até passar em evolução, numa evolução, ele pode mudar de ideia e querer ser alta performance em qualquer momento da vida dele. Mas ele quer meio que, muitos às vezes, querem ficar invisível. Não querem ser incomodados por serem ruins e nem serem incomodados, pressionados por serem tão bons assim, por serem os diferenciados. O médio ele está mais tranquilo. Muitas vezes ele se pressiona quando ele vê que ele está caindo, aí ele dá uma corrida para bater 1, 2, 3 metas, corre um pouco e volta a estabilizar. Então ele meio que oscila, o médio às vezes. Cada médio tem um perfil, tem o que oscila, tem o que é um reloginho, mas normalmente ele se define por não querer algo a mais. Ele é a maioria dos vendedores. Se você pegar numa pirâmide na empresa, ele está no meio da pirâmide. É a maioria. Ele é importante para todas as empresas. Ele é um profissional fundamental, assim como de alta performance. Justamente por ser a maioria. É igual num país. A maioria praticamente dos países desenvolvidos, a maioria é classe média. Daí tem o médio mais baixo, aí vai subindo, né? Até o médio alto, que é quase um rico milionário. Assim funciona em vendas também, é assim que eu entendo. E o ruim? O ruim é aquele cara que nunca bate meta. Ele é o profissional que ele acostuma a perder. Ele está acostumado a perder. Ele é o profissional que quanto mais ele perde, mais ele começa a reclamar. E quanto mais ele começa a reclamar, mais ele quer trazer pessoas para junto dele. E não quer dizer que ele é um mau caráter, é um cara do mal. Pode acontecer. Tem alta performance e mau caráter do mal. Tem médio mau caráter do mal. E tem ruim também mau caráter do mal. Ele pode ser uma pessoa do bem também, com certeza. Mas ele tem zero de ambição. Então, como ele acostuma-se a reclamar, ele quer puxar a pessoa junto com ele. Porque ele já está fora do negócio. Ele sabe que ele vai sair. Então, ninguém gosta de ficar sozinho. E aí, muitas vezes, ele não faz por mal. Já está dentro dele. Então, ele acostuma-se a perder. E, de novo, aqui é minha opinião e o que eu acompanhei ao longo da minha vida. E aqui eu não estou fazendo um pré-julgamento ou um julgamento. Quem sou eu, né? De julgar pessoas. Mas estou falando do comportamento de um profissional. Que é o top de linha, é o alta performance, um médio e um ruim. E eu tenho 2 perguntas para te fazer. Que tipo de vendedor você é? De acordo com o que eu falei, onde você acha que você se encaixa? E qual tipo de vendedor você deseja ser? Tem o ruim, que ele está em evolução. Tem o médio, que está em evolução. E também tem o alta performance, que está em mais evolução. Então, quem você quer ser? De acordo com o seu negócio. Quando você olha num nível, independente de ser venda interna ou venda externa, quando você se olha no meio de 10, 20, 30, que nível, que ranking que você está? Ok? Em quanto tempo, porque eu digo que o alta performance ele realiza mais, então ele conquista seus sonhos mais rápidos. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu só estou para dizer que o alta performance ele é diferente. E qualquer profissional pode ser. Assim como qualquer um pode ser médio e qualquer um pode ser ruim. É uma decisão, é uma escolha particular. Então, que tipo de vendedor você é e qual tipo de vendedor você quer ser? Ok? Agora eu queria passar para um outro tópico que também é muito falado. Mas ser um vendedor, mas ser um top de vendas não é
Então é uma coisa ao contrário. Mas ser um top de vendas não é para. Então quero dizer o quê? Um vendedor de alta performance não são para essas pessoas, para esses profissionais. Não quer dizer que não possa mudar. Ou seja, pessoas que não gostam de vendas, isso é óbvio. O cara não gosta de vender, ele pode passar a gostar? Claro que pode. Ele pode gostar de começar a vencer? Claro que pode. Mas se você não gosta de vendas, se questione se esse é um ambiente para você, se essa é uma profissão que você quer para você. Eu digo que é uma profissão muito gratificante, mas como qualquer outra profissão, tem muito estresse, muita meta a ser batida, a ser alcançada. Também, ser um top não é para quem não quer algo a mais. Pessoas com pouca ambição dificilmente serão tops, porque ele pensa menos. Talvez ele não queira aquele carro mais caro, ele não queira aquela casa maior, ele não quer aquela viagem fantástica com a família, ou sozinho, ou com os amigos. Talvez ele não queira, talvez ele queira menos, ele se contente com menos. Ou talvez ele se conformou, tentou e desistiu. Porque no mundo das vendas, eu sempre falo para a minha equipe o seguinte: quem tenta está dizendo que não. Quem tenta e não... quando a pessoa responde, eu vou tentar, ela está dizendo, eu não vou conseguir. Então você tem que ter dentro de você, eu vou conseguir. Mas quem tenta normalmente não consegue. Então, quem não quer algo a mais, também dificilmente evoluirá nas vendas. Pode ser que a pessoa seja o médio e não quer algo a mais, vai ficar anos trabalhando e sendo feliz de acordo com as suas ambições. Ok? Mas quem quer algo a mais tem que saber que tem que tirar isso da sua vida. Querer algo a mais. Outra coisa, o top de vendas também não é para quem realmente não se vê como vendedor. É complicado, eu não me vejo como vendedor. Às vezes não entende a palavra, a importância de ser um vendedor. E esquece-se que tudo no mundo praticamente é vendido. Um palito de fósforo ou um avião. E sempre tem alguém para vender. Então, entender, quando você entende o significado da sua importância na sociedade, na economia, no capitalismo, em qualquer tipo de ideologia que exista, de capitalismo, a venda está ali. Então, a importância do vendedor na sociedade, para a economia, é imprescindível. Então tenha orgulho. Agora, se você não se vê como vendedor, não tem o que fazer. Tem que fazer reflexão. Ou seja, também o top de vendas não é para quem não quer passar por essa transformação. Quando eu digo não querem passar por essa transformação, estou dizendo que não quer pagar o preço. Pagar o preço de estudar mais, pagar o preço de tomar menos cafezinho e se enrolar menos durante o dia, e normalmente a gente se enrola, pagar o preço de saber que vai ter que ser o primeiro a chegar e o último a sair, vai ter que ter mais horas de trabalho que os outros. Ok? Então, quando você está disposto a pagar o preço e toma essa consciência, é importantíssimo você saber que esse processo de transformação é longo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa tem 70 quilos. Passam-se 2 anos e ele vai para 110 quilos. São 40 quilos a mais. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Estou falando que aconteceu no período de 2 anos. Ele não vai dormir hoje com 70 quilos e acordar amanhã com 110 quilos, se olhar no espelho e tomar um susto. Assim como o vendedor ruim, ele não vai acordar hoje e amanhã amanhecer top. Ou top, vice-versa. Isso é um processo de transformação, um processo de aprendizado. E saber que as coisas não se modificam de um momento para outro, de uma hora para outra. Tem um preço a ser pago. Então, quando você entende o preço, que esse preço envolve estudo, dedicação, estresse, às vezes horas sem a família, tudo para fazer a engrenagem rodar, se você estiver disposto a isso, você vai alcançar o top em vendas, que é um cara muito mais acelerado, um profissional muito mais acelerado, mas realiza mais sonhos. Ele ganha mais, ele conquista mais, ele tem o ego mais forte, mais implacável e tem mais autoconfiança. Então,
para o top em vendas não é para essas pessoas. Nada impede de cada um se modificar a cada momento. A todo momento estou falando isso. Outra pergunta que sempre está na roda dos vendedores, qualquer tipo de vendedor. Por que ter alta performance em vendas? Então eu vou responder o porquê. Então eu te respondo primeiramente, por que não ter? Eu devolvo com uma pergunta normalmente para as pessoas, por que não ter alta performance em vendas? Para você que está aí do outro lado da câmera, faça o seguinte exercício, pegue um caderno e liste 10 motivos para não ser um vendedor de alta performance em vendas. Liste 10 motivos. Se você fizer isso muito rápido, realmente você talvez tenha que refletir sobre a profissão, se você está nessa profissão. Talvez você seja ruim ou um médio em decadência ou talvez até uma alta performance em queda. Então faça essa pergunta, responda esse questionário. Eu não ter alta performance em vendas por esse motivo, esse, aquilo. Agora, se você demorar para responder e não conseguir achar 10 respostas, parabéns, eu acredito que você esteja em evolução. Independente do nível de venda que você esteja, ruim, ótimo ou top de vendas. Então faça essa pergunta para você, por que não ter alta performance? E gere 10 motivos para você não ter alta performance. Outra situação, você fica incomodado quando não bate a meta? Eu te digo que o alta performance fica muito incomodado se por acaso, em 12 meses, ele não bateu uma meta. Ele tem que repor aquilo. Ele fica extremamente nervoso. E não é porque alguém está o pressionando, é porque ele mesmo se pressiona. Por ele ter acostumado a viver num padrão, ele sabe que se ele errar um mês, ele pode cair, estar em descendência. Então ele não aceita, ele conhece o prejuízo. E se você não fica incomodado em bater a meta, provavelmente você está no nível de ruim. E se você está começando a ficar incomodado, você está subindo de nível. O mediano, normalmente, é o que eu já disse, ele não fica muito incomodado, porque ele consegue ter uma gestão da sua carreira que não tem uma média. Agora, o médio, que começa a ficar incomodado, ele está passando por um processo de transformação. Ele está subindo o nível. Talvez ele nunca seja um top, mas ele seja um médio mais. E aumente o seu nível de sonho, o seu nível de realizações. Quanto mais você cresce, você começa a ter reconhecimentos. Isso faz muito bem. Quem não quer ganhar do cônjuge, de um filho, de uma mãe, de alguém que você gosta, eu te amo. E quando a empresa está te reconhecendo, ela está dizendo, eu te amo. Você é fantástico pelas suas características profissionais. Não estou falando de pessoas. E por último, por que ter alta performance em vendas, Ricardo? Claro, ganhar dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro? Só que o dinheiro é o meio, não é o fim. As pessoas querem dinheiro para quê? Para comprar uma casa melhor, para comprar um carro melhor, para viajar com a família, para poder sair viajar e não voltar pensando que gastou demais no crédito. Para sair viajar eu tenho que fazer um financiamento no banco e ficar pagando a viagem por 12 meses, 6 meses. Cada um tem sua situação. Para pagar as contas em dias e ainda sobrar dinheiro para você poupar todo mês. Então, alta performance é por isso. Porque o cara que está no final da fila, o ruim, ele não consegue pensar muito nisso. Talvez ele não pense. Enquanto um pensa em viajar aqui, o alta performance pensa em viajar mais longe, conhecer mais lugares, dentro do país, fora do país. Talvez o cara que está no momento ruim, ele vive endividado porque ele não consegue pagar as contas. Mas ele tem o direito de ter o lazer dele, só que vai ser muito mais apertado. Ele passará o dia inteiro, o ano inteiro apertado. Dizem que até do início das festas de final de ano, Natal, Ano Novo e Carnaval, muitos ficam endividados o ano todo, por causa de tantos feriados, tantas festas, e aí fica no cartão de crédito, no cheque especial e não poupa do seu salário, paga a conta. E o alta performance, só se ele for muito descontrolado mesmo, aí ele também tem alguns problemas, aí ele tem que resolver um problema não de alta performance, um problema de educação econômica, um problema de educação financeira. Então,
Por que ter alta performance em venda? Está respondido. Outra questão importante, e que sempre me perguntam, Ricardo, você está falando demais, mas é possível? Tudo isso que eu estou falando? Eu posso afirmar que sim, eu vou citar o meu exemplo. Eu digo que é possível. Lógico, eu passei por um processo de transformação, continuo passando. Mas eu digo que lá no início eu pensava igual muitos vendedores. Isso não funciona, vendas é um negócio passageiro, eu jamais vou conseguir vender. Esses caras muito bons são muito inteligentes, eles são gênios, eles são geniais. Ou seja, era difícil acreditar que eu conseguiria. Mas com o passar do tempo, nessa carreira, que eu acho fantástico, eu fui entendendo que você não precisa ser gênio, você não precisa ser incrível. Você precisa estar sempre preparado e sempre se preparando. É possível para qualquer um, basta respeitar o seu tempo. Eu não posso, por exemplo, lógico, eu posso mirar em outras pessoas, eu posso me espelhar, mas eu não posso querer ter o mesmo, hoje sair do ruim e querer ser o alta performance de um mês para o outro. Não vai acontecer. E eu gosto muito, particularmente, de corrida. E quando eu comecei a correr, eu ia no parque e eu via que tinha pessoas até com mais idade que eu me passavam na corrida. E eu evoluía, continuava evoluindo e essas pessoas continuam passando. Mas eu percebia que eles estavam muito mais tempo que eu treinando. Eles tinham o corpo mais pronto para aquilo, mais preparado. E um corpo diferente do meu. Ou seja, ninguém é igual, ninguém tem a mente igual, ninguém pensa igual. Mas para você ser alta performance em vendas, tem um processo de evolução. Assim como você melhorar o seu tempo na corrida. Você vai correr 10 quilômetros, talvez a primeira vez você corra em 1h30. Com o treino você pode baixar para 1h15, 1h05, 43 minutos, que foi o meu melhor tempo. E o meu melhor tempo em corrida foram 43 minutos. Eu corri 10 quilômetros e 500 metros. Foi o meu recorde. Mas o meu primeiro tempo que eu marquei foi 1h32. Como também é possível fazer a mesma coisa no nosso trabalho. Eu estou há 12 anos no meu último negócio. Eu entrei em 2008. Eu entrei vendendo e fui promovido. Por que eu fui promovido? Porque eu acreditei nos meus gestores que falavam que era possível. Só que eu percebi que a maioria maciça não fazia. O que eu fiz? Eu não gosto de falar baixei a cabeça e trabalhei. Eu gosto de falar eu levantei a cabeça e trabalhei. Então por 57, e lá as metas eram medidas, são, né, até hoje, medidas semanalmente. E no meu primeiro ano, eu fechei 57 semanas de metas consecutivas ininterruptas. Tinha um mínimo lá a se fazer, eu sempre bati o mínimo. 50, não estou falando nem mês, porque em mês você ainda tem tempo de reagir. Na última quinzena, nos últimos 10 dias, nos primeiros 10 dias, uma semana, se um Natal cai na quinta-feira, o Ano Novo, a véspera de Natal na quinta, o Natal na sexta, e depois temos sábado e domingo, nós estamos falando que você tem 3 dias para bater uma meta. E eu consegui fazer isso. Porque eu sou super? Não. Porque eu reconheci que era possível e eu respeitei o processo que me foi ensinado. E durante essa meta de 57 semanas, só para ficar claro, o ano tem 52, tá? Então eu fiz 57, passaram 5. Eu fiz outra meta, eu também me desafiaram, na minha turma, quando eu entrei, tinham 15 pessoas que entraram comigo. Eu fui o primeiro da turma, o que mais vendeu nos 6 primeiros meses e o que mais vendeu no primeiro ano. Eu fiz isso porque eu era super, e quando eu comecei eu olhei, nossa, o cara é inteligente, o cara é bom. A hora que meus amigos põem para jogar, o jogo começa, o que vale é foco, determinação, sonho, garra, motivação. E por isso aconteceu. E com menos de com um ano eu fui convidado a ser gestor de um negócio e montar uma equipe que eu tenho ela montada até hoje, e trouxe grandes profissionais para o negócio e consegui repetir o processo. Eu contratei mais de 30 nos últimos anos, eu repeti o processo igual em mais de 20. Isso me dá muita felicidade. Então eu vi que funciona para mim e eu vi que funciona para outros. Uns mais inteligentes, uns menos inteligentes, e sucesso não quer dizer, não é sinônimo de inteligência ou de QI. É sinônimo de esforço, de saber, de reconhecer os seus limites. Então,
Quando você perguntar para um gestor, para um amigo seu, é possível? Basta acreditar em você, siga o que seus gestores, os seus orientadores estão falando. E não deixe de aprender. Eu nunca deixei de aprender. Eu digo que hoje eu estudo mais do que há 10 anos atrás. Eu leio mais do que há 10 anos atrás. Eu faço mais treinamentos do que há 10 anos atrás. Porque eu sei que eu tenho que estar preparado, em processo de evolução, e preparar as pessoas que eu contrato. Eu preparo todos para terem sucesso. Todos têm? Não. É possível? Por que todos não têm? Porque alguns não querem. Porque alguns desistem. Porque desistir é sempre mais fácil. E poucos, como eu disse, quando eu entrei no negócio, a maioria não conseguia. Porque a maioria desiste. A maioria quer ficar ali numa zona de conforto mais tranquilo. E outra minoria vai para o ruim. Ok? Então, é possível. Outro assunto, totalmente direcionado a ser top. Por que a maioria não é top? Eu mais ou menos que já falei. Primeiro, não fazem o que tem que ser feito. Não estudam, não pagam o preço. Muitas vezes, eu abri mão, de ficar com a minha família, abri mão de ficar com os meus filhos. Teve momentos que eu via meu filho e minha filha 2 vezes na semana acordados. Mas é um preço que teve que ser pago. Hoje eu tenho a oportunidade de ver eles todos os dias. Mas nem sempre foi assim. E eu vejo as pessoas que pagam o preço, eles evoluem mais rápido do que aquele que nunca quis pagar o preço. E o preço tem que ser pago. Ou seja, as pessoas de sucesso, os tops, eles fazem o que a maioria não está disposta a fazer. E o que não é top, ele acha que faz. Muitas vezes ele acha que está fazendo, mas ele não faz. Ele tem que ter a consciência disso. E na maioria das vezes também se engana. Fica aquela situação do jeitinho brasileiro, o enrolation, né? Outra coisa, por que a maioria não é top? Porque não enxerga vendas como algo bom. Já falei disso também. Quando você enxergar que venda é bom, que todos precisam comprar e tem que ter alguém para vender, a pessoa vai entender a importância disso. E por que a maioria não é top também? Porque não batem metas. As pessoas têm que chegar no negócio e já começar a bater a meta, entrar no ciclo da vitória. E sair do círculo, entrar no círculo virtuoso e sair do ciclo da derrota. Quem não bate metas acostuma-se a perder. Quem bate metas acostuma-se a ganhar. O atleta que acostuma a ganhar, a confiança dele vai lá em cima. O atleta que acostuma a perder, a confiança dele vai lá embaixo. Não sei se todos gostam do esporte de futebol, mas eu sou um fã do futebol. Mas muitas vezes eu já vi equipes com mais profissionais melhores de um lado perder para equipes inferiores, porque a confiança não estava bem. Daí eles jogam outra partida e perdem, pararam de bater as metas. E a confiança ficou abalada. E isso acontece em qualquer negócio e também acontece no mundo das vendas. Então por que a maioria não é top? Porque não faz o que tem que ser feito. E os tops fazem, mas é a minoria. Porque dói, às vezes a pessoa ela não quer abrir mão do seu almoço. Às vezes ela não quer abrir mão de almoçar 1, 2 horas. Ela não quer abrir mão de bater um papo longo com os colegas de trabalho. Às vezes a pessoa não quer abrir mão de estar no fim de semana em casa, estudar, ler um livro, investir num treinamento para melhorar a sua qualificação. Então por isso a maioria não é top. E o top ele investe nele. Ele não cansa de investir nele como aperfeiçoamento de pessoa, de profissional. É isso. Agora, outra questão que sempre está em jogo. Como fazer para dar errado em vendas? Essa é muito atípica. Primeiro eu vou responder em 2 formatos aqui. Para o experiente, para o iniciante ou aquele que tem um pouco mais de tempo de vendas, mas ainda não é um cara tão experiente. Como fazer para o experiente dar errado? Primeiro ponto, achar que já sabe bastante. Experiência não ganha jogo. O que ganha jogo é jogar bem. É estar em forma. E o veterano, aquele experiente, ele sai de forma como qualquer outra pessoa. Ele tem que saber que ele tem que estar em evolução constante. Senão ele vai ficar obsoleto. E o obsoleto muitas vezes é descartado. Então, para o experiente, vou até citar um exemplo. Pega um médico.
Às vezes você vai num médico, até de cabelo grisalho já, com mais de 50, 60 anos, e ele é cheio de diplomas na parede. Por quê? Porque ele entendeu ao longo da vida dele que ele tinha que conseguir certificados. O certificado é um símbolo, mas o médico vive estudando, até porque a medicina muda todos os dias, e médico vive em seminários, vive lendo livros, vive aprendendo. Por quê? Porque ele sabe que se ele deixar de aprender, em um mês ele está defasado. E outros virão, ele vai perder clientes, ele vai deixar de exercer a sua profissão, ou vai exercer com menos qualidade, ou então vai ser menos confiável. Porque as pessoas vão até deixar de confiar nele. A agenda dele está vazia, e tem pessoas que têm a expertise de falar, puxa, eu fui em outro médico e me falou um negócio muito mais avançado e muito mais prático. Só que aquele lá está obsoleto. Ele parou de estudar. Outro exemplo aqui. Eu tenho uma profissional na minha equipe de vendas que ela tem muitos anos. E durante os 7 primeiros anos dela, ela foi top, a melhor nacional, a nível Brasil. Ninguém batia ela. Top, top, top. A um dado momento, ela já achou que tinha muita experiência. E foi a mesma história do gordo que quer emagrecer, o magro que engorda. Quando ela percebeu, ela era uma profissional ruim. Porque ela é uma pessoa? Não, uma pessoa fantástica, minha amiga, eu gosto muito dela. Mas ela começou a cair. Ela parou de participar de treinamentos, ela parou de ler sobre o negócio dela, ela parou de colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu nos 7 primeiros anos. Ou seja, ela se transformou, ao contrário. Ela desceu ladeira abaixo em vez de subir a ladeira acima. Então ela deixou de se profissionalizar, ficou ultrapassada. Perdeu a confiança de clientes, o que ela fala já é ultrapassado, sabe por quê? As técnicas de vendas muitas vezes são as mesmas, mas elas evoluem, elas mudam, e ela não conseguiu perceber isso. E hoje ela sabe que ela é uma profissional ruim, está quase no ruim menos, e ela está colocando a carreira a perder. Então ela tem que se conscientizar que ela já foi boa. E é possível, como eu já falei agora há pouco. Mas ela fez o processo inverso. Justamente porque a experiência derrubou ela. As conquistas derrubaram. Ela não soube lidar com isso. O sucesso. E muitos tops caem por isso. Não sabem lidar com o sucesso. E para o iniciante, ou que já tem um pouco mais de tempo, primeiro, para você dar errado nisso aqui, não bata metas. Não bata a primeira, não bata a segunda, não bata o terceiro mês. Tem empresa que já manda embora, né? De repente, se for registrado no terceiro mês. Tem empresa que é mais paciente, espera 1, 2, 3 anos. Tem pessoas que são autônomas. Mas quando o iniciante ele já começa perdendo, porque não bater metas é começar perdendo, a confiança dele já começa a diminuir. E outra coisa importantíssima, e com o passar do tempo, 1, 2, 3 meses, o vendedor, quando ele começa o negócio, ele já conhece quem são os urubus e quem são os positivos. Tem urubu top também, mediano e ruim, mas na maioria das vezes são ruins. E aí ela começa a ouvir essas pessoas e acreditar. Porque o cara ruim, ele não bate meta, ele não tem bons números, ele já está nervoso, ele quer trazer pessoas com ele, por bem, sem saber, inconscientemente. E um novato que dá ouvido para os ruins, para os urubus, ele já começa perdendo no negócio dele. Então ele vai ser um iniciante que vai ter pouco tempo de carreira. Ele começa a se frustrar com vendas. A venda não é legal. Porque ele acreditou, mas sempre, em todos os lugares que eu passei até hoje, sempre teve os diferenciados. Sempre tiveram os bons, os médios e os ruins. Então, 2 dicas para você que é iniciante. Comece se esforçando ao máximo para bater as metas. Pague o preço. Se esforce. E não ouça os urubus. Ok? Outro assunto bastante falado é o que fazer para dar certo nas vendas, que é o contrário. Eu falei do dar errado, agora o que fazer para dar certo? É entender que precisa evoluir constantemente. Você precisa entender que você não pode parar de ler, não pode parar de se reciclar, não pode parar de evoluir. Vou contar um exemplo aqui e é uma história real. Uma jovem moça, é perto de Fortaleza essa história. Eu li a história dela em um livro, não me lembro o nome agora.
ela na região não metropolitana, metropolitana de Fortaleza, ela tinha o sonho de trabalhar na cidade como maquiadora. Então ela conseguiu um emprego num salão lá, certa vez, como maquiadora e corte de cabelo. Não, ela conseguiu uma vaga, mas logo que ela começou, a dona do salão falou que primeiro ela tinha que limpar o chão. Então ela ficou limpando o chão. E ela ia fazendo o curso dela lá, o treinamento, e limpava, fazia cafezinho. E nos finais de semana e nas horas vagas, ela treinava o que ela aprendia com as pessoas mais simples ali da região dela, fazia de graça mesmo, às vezes cobrava um pouquinho. Foi se aperfeiçoando. Até que um belo dia ela ganhou uma cadeira, né? Uma bancada para exercer sua profissão, seu corte, cabelo. E todo o dinheiro que sobrava do seu corte e da sua maquiagem, ela guardava e aplicava em treinamento, aplicava em livros, aplicava em estudos. E todo que sobrava, ela começou a criar um círculo virtuoso para ela, de vitória, de aprendizado. Passado um tempo, ela já era tida como a melhor das bancadas, né, das maquiadoras e cabeleireiras. Ela não tinha tempo mais hábil para atender pessoas. Um belo dia ela chegou para a patroa e falou: patroa, eu terei que ir embora. E ela já era a sensação do lugar. Ela movimentou o salão porque ela simplesmente tornou-se alta performance, tornou-se a melhor. A dona não acreditou. Mas por quê? Ela: porque eu quero abrir meu próprio negócio. Você veja só. Pouco tempo antes ela varria o chão. Um tempo depois ela era a melhor e já estava abrindo o seu negócio. Hoje essa mesma mulher ela faz por mês R$ 100.000. Ela tem agenda cheia o ano todo. Ela é uma maquiadora e boa em corte de cabelo. O que ela fez? Ela fez treino, ela treinou cortando o cabelo, né, com a prática, fez treinamentos, leitura, treino com a prática, leitura e treinamentos. E evoluiu. Hoje, nós estamos falando de uma maquiadora que faz 100 mil por mês e começa o ano com a agenda cheia. Então, quando você entende o que você precisa para evoluir, você vai evoluir, para crescer em venda, você vai evoluir constantemente. Não existe aquele vendedor, só vou levar no peito. Uma hora cansa, porque ele vai começar a se deparar com uns nãos que ele não consegue reverter, e o cara preparado consegue. Outra coisa importante, ter humildade para aprender, ter humildade para isso. Primeiro eu vou definir o que é humildade. O que é humildade? Humildade é ter a certeza que você não é mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Isso é ter humildade. E quando você tem humildade, você está pronto para entender que você pode aprender com qualquer um. Com o ruim, com o péssimo, com o ótimo, com o top, com o bom, todos. Até para aprender o que não é para ser aprendido. Você filtra. Você tem humildade de entender que aquilo não é bom para você. Como você tem humildade de ver que aquele cara, o último da fila, ele pode falar algo bom, você aprender e colocar em prática, porque ele talvez não esteja mais no momento de colocar em prática, ele está desistindo do negócio, e você coloca em prática. Então, quando você tem humildade, você está pronto para aprender com todos, você está pronto para ter seu filtro de aprendizado. E o que fazer para dar certo em venda? Saber que você é tão capaz quanto qualquer um. Qualquer um pode. Se o fulano pode, ciclano também pode. Quando você tem esse entendimento de que você vai passar por um processo de aprendizado para crescer em vendas, para ser um top de vendas, um alta performance, você só tem que acreditar em você. Eu sempre digo para as pessoas, falo, eu estou te contratando porque eu estou vendo que você tem potencial, eu estou apostando em você. Agora, se você não acreditar em você, eu não posso acreditar mais do que você, porque eu não vou fazer por você. O que eu posso fazer é te ensinar, te dar a mão, mas eu não posso fazer por você. E não desista então de você. Imagina, o gestor te contratou, a empresa investiu em você, ou você, num negócio como autônomo, como representante comercial, não sei, investiram, às vezes investiram em treinamento e você não acredita em você. Então, o primeiro ponto para você dar certo em vendas, ou em qualquer negócio na sua vida, é acreditar em você. Acreditar que você pode vencer como qualquer um. Ok? E eu tenho o último tópico aqui para falar, que é uma dica de vendas.
Então eu vou dar dica de... Hoje aqui, talvez você não tenha percebido, mas eu falei sobre duas técnicas de vendas que são simples. Uma é a pergunta invertida e outra é a inversão vai e vem. Daí você me pergunta, pô, mas Ricardo, o que é isso? Pergunta invertida, inversão vai e vem, o que é isso? Eu estava lendo os slides aqui, no slide 4, não compartilhei com vocês, eu fiz a seguinte pergunta. Por que ter alta performance em vendas? E aí eu frisei. E quando você conhece a técnica e domina, as pessoas não percebem. Eu frisei, eu vou te fazer a pergunta inversa. E eu falei isso aqui. Por que não ter? Porque quando você está tratando com o cliente e ele está discordando de você, por exemplo, ele espera que você venha com argumentos para convencê-lo. E às vezes você precisa ganhar tempo e às vezes você precisa até conhecer, e provavelmente você precisa conhecê-lo mais. Então você faz uma pergunta inversa. Aqui eu fiz uma pergunta inversa. Então por que não tem? Não ter? Então você vai ter que pensar para me responder. Então eu te devolvo a objeção. E quando eu te devolvo essa objeção, eu estou fazendo a inversão vai e vem também. Que às vezes alguns chamam de bumerangue. Usar o meu argumento contra o seu... A minha coleta de informações que eu fiz de você, eu uso contra você. E aí eu fiz lá, por que não ter? E te devolvi a batata. Você me deu uma batata quente, uma batata assando na mão, e eu te devolvi a batata quente, aí você tem que se livrar dela, jogar para mim. E tal, quanto mais passa o tempo, mais fria ela fica. Ou seja, vendas é um jogo de xadrez. Quando você conhece e quando você domina as técnicas de vendas, tudo é possível. É garantido que com técnicas de venda, você conhecendo um modelo, uma metodologia de venda, você vai vender para todo mundo? Não, isso é impossível. Mas você pode evoluir de 5% de conversão para 6%. Por isso que tem que ter paciência. Só que o cara do seu lado pode evoluir de 5 para 15%. No mesmo período que você. Talvez porque ele se dedicou mais, ou talvez porque o jeito dele tenha sido melhor. Mas isso não quer dizer que você a longo prazo vai evoluir. O que você tem que entender é que vendas é uma maratona. Não é uma corrida de 2 km, 1 km, que você dá um sprint lá e ela acaba rapidinho. Vendas, evoluir numa carreira, é um processo longo, uma maratona, uma ultramaratona. Quando começa a maratona, começa a ver a maratona. Às vezes tem pessoas que saem na frente, correndo todo empolgados, mas não é o que sai na frente que ganha. Dificilmente o cara que ganha, ele lidera de ponta a ponta. Tem também um tal de coelho que eles soltam lá para acelerar o ritmo, ele larga no quilômetro 15, de uma maratona, ele para de correr e sai da frente. É só para ele motivar o pessoal. Mas daquele batalhão da frente ali, normalmente o que ganha não é o que liderou de ponta a ponta. Então, ou seja, mantenha um ritmo de evolução, que no final você chega primeiro. E quando você chegar no primeiro, aí começa outra maratona, porque o maratonista ele não faz só uma maratona, ele faz várias. Então, torne-se um maratonista, respeite o seu momento. Espere-se nas pessoas, mas não imite, porque ninguém é igual. Nenhuma mente é igual, nenhum corpo é igual. Cada um tem sua identidade, cada um tem sua dificuldade, cada um tem o tipo de cliente que gosta de atender. Mas quando você entende que você pode ser um campeão, que você pode dominar técnicas de venda, que você pode dominar a sua reação com o cliente, fazer isso consciente, igual eu fiz com vocês aqui agora, você começa a acreditar. Daí você entra na síndrome do Peter Pan, né? O Peter Pan, para quem viu a história dele, era um menininho, não conseguia voar. Quando ele começou a acreditar, falarem, né? A fada Sininho, né? Falou para ele que ele podia voar, ficou falando, insistindo, o Peter Pan começou a voar. E você também, como vendedor, pode chegar a alta performance, alçar grandes voos na carreira e ser muito prazeroso. E eu digo uma coisa, o vendedor de alta performance parece que ele não tem vida. No início é puxado, mas eu consegui viver em alto nível por muitos anos. Conheço pessoas que vivem em alto nível por muitos anos, porque eles se acostumam. Eu falei de corrida, mas eu também posso falar, eu faço natação. Quando eu comecei a fazer natação, eu não conseguia nadar 500 metros direto. Hoje eu nado 2, 3 mil metros direto. Por quê? Porque eu aprendi. E no mesmo prazo. E eu sou um cara de alta performance já em natação? Não, mas eu evolui muito do que quando eu comecei.
porque eu confiei no processo, eu confiei no que o professor me ensinou. E eu entendo que isso serve para natação, serve para a vida e serve para a profissão. E em vendas isso encaixa-se muito bem. Bem, vou encerrando por aqui. É isso que eu queria dizer. Fico feliz em estar por aqui, nesse primeiro conteúdo que eu estou entregando e sem pausas. Eu fiz direto e fico feliz. Um abraço enorme a todos e vamos seguir juntos e vamos para essa jornada até o final.